Guido, a gente estava falando antes aqui, que eu vi você falando e tudo mais pela internet, um caso que você estava relatando de um psiquiatra que fica louco e tudo mais. E, cara, uma coisa que ficou que eu fiquei pensando sobre a tua vida, na tua profissão, que assim, eu vi, você acabou de me falar aqui que a loucura te ensina até hoje. A gente estava prestes a começar e você falou isso. E, cara, tem um ponto que as coisas passam a ser menos chocantes na tua profissão, porque eu imagino que no começo é tudo muito chocante. Porque toda hora tem um troço diferente e tal, mas deve ter um momento também que fica normal o esquisito, ou não? Boa, Igor. A sua pergunta é muito interessante. Sim, sim e não. Eu me lembro, eu acho que a gente acaba se acostumando em lidar com as coisas que a gente lida o tempo todo. Uhum. Então, eu me lembro que no primeiro ano de faculdade tinha aula de anatomia. Anatomia, você tinha cadáveres e você dessecava para ver o que tinha por dentro. É o normal. A primeira vez que eu entrei no anatômico, que eu vi aquele cadáver para dissecar, isso, eu não me dei bem. Não me dei bem. Eu achei uma coisa tão... Não sei, primeiro, assim, lidando como médico com uma coisa... Uma coisa diferente, uma pessoa morta. Bom, e fiquei alguns dias sem comer carne. Caraca. Agora, no final do curso do ano, eu estava dissecando o cadáver com uma mão e com a outra eu estava comendo. Então, eu acho que a gente acaba se adaptando. O meu primeiro contato com a loucura foi interessante, porque não sabia nada, ainda estudante. Não queria, estudei na Faculdade de Santos, que é uma cidade linda, maravilhosa, com praia, etc. Naquela época também, uma delícia. E não queria saber de nada. Meus amigos já estavam, por exemplo, um indo para cirurgia plástica, outro para ortopedia, e eu não queria saber de nada. Até que um amigo de farra me convidou, falou: Guido, você não quer ver um ambulatório onde tem doentes mentais? Falei: opa, quero. E fui. Mas quando eu cheguei lá, fui todo de branco. Todo de branco, estudante, todo de branco, assim, tipo, fantasiado de médico, né? E quando eu cheguei lá... Chegou sozinho. Cheguei sozinho. E aí, cheguei sozinho, meu amigo não tinha ido, o médico não estava lá, e aí eu tive meu primeiro contato com a loucura, que era uma pessoa presa. Eu não sabia por quê, estava ali com algemas, né? Até o guarda perguntou: você quer que tire a algema? Eu falei: de jeito nenhum, deixa com a algema, lógico. E aí, o que aconteceu? Ele começou a contar alguma coisa para mim que eu não estava entendendo nada. Eu vi o prontuário, ele tinha matado o padeiro. Mas por que matou o padeiro? Aí ele começou a me contar e eu não entendi nada de nada. Entrou uma bicicleta no meio e não sei o quê, que o padeiro estava perseguindo e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. E para mim, eu tinha que solucionar o que é a loucura? O que é o normal? E assim começou a minha vida na psiquiatria. Aí fui para um único hospital. Cara, então você já começou lidando com a loucura de um cara que estava preso porque matou pessoas. Não é uma... Eu não sei se normalmente é assim que as pessoas lidam com a primeiro contato, não é. Os psiquiatras e tal. Não é. Não é. Para mim foi, graças a Deus. Eu me sinto puro. Isso moldou tua vida, né? Eu me sinto, viu, Igor? Eu me sinto puro desde o início de lidar com essa parte da psiquiatria. Eu não sou clínico, não sei clinicar, não sei dar remédio, não é a minha. Isso é uma outra área. Bom, aí eu entrei pela primeira vez num sanatório, num hospital de doentes mentais. Quando eu entrei também foi uma sensação horrorosa. Abre uma porta, eu entro. Aí a porta fecha, aí abre a outra, eu entro. Quando eu entro, dá num pátio, e aquele pátio estava repleto de doentes mentais. E eu já tinha aquele receio daquela pessoa que tinha matado um que eu não sabia o que era. Então, eu com esse receio, eu comecei a andar com as costas assim na parede. Encostado na parede. Aí hoje eu sei, porque aqueles internados falam: um louquinho que acabou de chegar. Se misturava com a galera ali, né? Aí passou essa fase e me formei. E agora? Mas tudo aquilo era uma curiosidade. O que é loucura?
Quais são os limites da loucura e da normalidade? Aí eu encontrei na Santa Casa aqui de São Paulo com um professor. Eu falei, professor, eu queria aprender tudo isso, um professor de psiquiatria. Ele falou, você só tem uma saída. Vai para o hospital de Juqueri e fica lá o maior número de tempo que você conseguir. E se você for para lá, vai para o manicômio judiciário. Ali você vai aprender. Aí eu fui. E lá os doentes mentais me ensinaram, e me ensinam até hoje. Pois é, o que você quer dizer com te ensinam até hoje? Você ainda tá difícil dizer onde é que está o limite da loucura e da normalidade? Como é que é? Por que eles te ensinam até hoje? Não, hoje não. Hoje esses limites eu superei todos. Tá. Já, desde lá de baixo, Tá. desde do início. Você tem que saber o que é normal, o que não é, quais os limites, etc., porque faz parte da minha especialidade. Claro. Dizer o que é o que não é. E tu já participou de uns casos assim de grande repercussão, muitos casos assim de grande Eu repercussão. só fiz isso na vida e só faço isso na vida até hoje. Enquanto Deus me der saúde, eu vou continuar fazendo. Eu acho extremamente desafiador. Claro que não é todo dia que eu estou aprendendo. Hoje já tem Claro. Mas você sempre tem coisas que você pensa que você já viu tudo, não viu. Está sempre vendo coisa nova. Tá. Sempre vendo. E eu aprendi com eles limites, aprendi o que é de fato a loucura, o que é aquilo. Então eles me ensinaram, foram me ensinando no correr, no examinar, no convívio. Eu ouvi você, a gente estava conversando antes aqui, e eu falei que eu ouvi você dizendo que descobriu com esse psiquiatra que fica louco, que a loucura chega para todos, né? E cara, será que existe um jeito de sentir ela vindo? Como é que essas coisas acontecem, cara? Na verdade, ela não chega para todos. Ela é igual para todos. Isso, foi o que eu quis dizer, desculpe. Não, tudo bem. São perguntas absolutamente pertinentes. Ela chega para alguns predispostos, mas quando ela chega, ela é igual para todos. Tanto faz você fazer isso, aquilo, ter dinheiro ou não ter, etc. É igual. Igual, por exemplo, vamos mal comparando, um câncer. Um câncer de determinado órgão, ele é igual para todos. Claro que tem as suas variações e tal. Mas, tal como um câncer, a gente consegue reverter isso se está ali num estágio no começo, alguma coisa assim, a gente consegue segurar a onda da loucura? Depende do tipo de transtorno mental, não, é incurável. Você nasce, desenvolve e morre. Não tem saída. Você pode tentar o tratamento. Tratar você pode. Até uma pessoa em coma você pode tratar. Mas o sucesso você não vai ter. Então, a doença mental propriamente dita, verdadeira, não essa que se espalham por aí. Você viu que eu trouxe para não vir nenhuma banando, eu trouxe um livrinho para você, que é a decadência da psiquiatria, que ela psiquiatriza tudo. Então, hoje, as crianças que às vezes são mal educadas estão arriscadas a levar diagnóstico de transtorno do déficit da atenção e hiperatividade. Uma pessoa introvertida, inibida, tímida, está arriscada a levar um diagnóstico de autista. Então, isso é um horror, essa psiquiatria de hoje em dia. Então, eu falo da psiquiatria verdadeira, das doenças mentais verdadeiras. Então, essas, infelizmente, algumas são absolutamente incuráveis. Agora, não vou... Eu acho isso importante. Não vamos confundir doença mental com uma tristeza, com um aborrecimento, com uma neura qualquer. Isso aí é outra coisa. Isso não é doença mental. Pode, no máximo, ser uma perturbação da saúde mental. Para ser bem rigoroso, Igor. Na tua linha de trabalho, Guido, quais são as doenças mentais que mais surgem? Bom, é uma boa pergunta. Tem um pouco de tudo, mas você tem alcoolismos crônicos graves. Isso entra Não é aquela pessoa que toma um drink à noite ou alguém que bebe habitualmente. Beber habitual é normal, é comum. Isso não tem nenhum tipo de doença. Agora, o alcoolismo crônico grave é aquele que a pessoa trocou a vida pelo álcool. Então levanta de manhã, se não beber, treme. Tá. Já não trabalha, já perdeu tudo. É uma derrocada muito grande. Mas é o crônico grave. Eu não estou falando daquele que toma um drink
todo dia, ou etc. Outro problema, você tem, por exemplo, outras doenças. A esquizofrenia é uma doença grave, difícil. Psicopatia entra nesse grupo aí? Excelente pergunta. É porque... Tá, vai. Excelente. Não, é boa. Tá. Psicopatia não é doença mental, Tá. propriamente dita. O que ela é? Você... nada dá pulos. Não é? Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. A noite se transforma em dia, mas ela passa pela aurora. Né? O fruto, ele vai amadurecendo aos poucos. A criança, ela também passa de criança a adulto aos poucos. E quando termina, se a gente puder falar assim, quando termina a loucura, digamos que seja nessa linha, não é nesta linha que começa a normalidade mental. A normalidade mental vai começar lá para diante. Existe um espaço, uma zona entre a loucura e a normalidade. Então, quem são os habitantes psiquiátricos dessa zona fronteiriça? São os psicopatas, como você falou. Que não são nem normais nem loucos. Entendeu? Entendi. Nossa. Nem normal nem louco. Essa daí é interessante. E é. O que ele tem de diferente do, vamos chamar assim, da loucura? Por que ele não se encaixa nas doenças mentais? Porque o doente mental, propriamente dito, ele, Igor, ele rompe com a realidade. A realidade é outra para ele. Ele rompe. O que é romper? Estão me perseguindo. Estão me perseguindo. Puseram veneno na minha caneca. Claro que ninguém pôs nada e ninguém está me perseguindo. Botaram um chip aqui para ler os meus pensamentos. Aí eu estou achando que é ele que está lá. Aí você vem para mim que eu te conheço e você fala, Guido, não é nada disso. Eu conheço ele trabalha aqui com a gente. Ele não pôs coisa nenhuma, não tem chip aí. Estão mancomunados. Entendeu? Porque entre a loucura e a realidade, o doente mental sempre vai ficar com a loucura. Para ele, o louco são os outros que não estão vendo.